Então, são 100 anos de uma luta que, desde 24 de janeiro de 1923, e que o estágio atual da Previdência ele foi construído em razão de movimentos sociais, de lutas de classe, até chegar a este momento que nós estamos, com uma possibilidade, uma proteção social para trabalhadores urbanos e rurais. Claro que o nosso modelo, lá em 1923, ele teve uma inspiração num plano de Bismarck, teve uma inspiração também em outros planos internacionais, e nós observamos que sempre a previdência social ela caminha na sua essência da palavra de trazer uma proteção social a trabalhadores diante de contingências sociais. Nesse cenário, a humanidade caminha nesse sentido de buscar essa proteção social para estes trabalhadores. Aí nós tivemos algumas revoluções ao decorrer da história que nos proporciona o conhecimento de que a importância da união desses trabalhadores para obter uma proteção social. Chegamos nesse cenário da Previdência Social com algumas reflexões e desafios. Parece que é muito fácil quando a gente faz as malas e fala assim, eu vou para a Europa, eu vou para Portugal, porque lá, onde a doutora Ana Beatriz reside, é uma referência na economia, então eu vou lá para quando ficar mais envelhecido, gozar aí de uma aposentadoria justa e digna que vai me fazer conhecer o restante do mundo, tá? Nós vamos ver aqui neste bloco que não é isso que acontece. Quando a gente fala muito em sala, doutora Ana, que o benefício não pode ser inferior ao salário mínimo, nós não destacamos que quando se trata de, de acordo internacional, ele pode ficar inferior ao salário mínimo. Então, nós temos esse desafio na Previdência para, ao mesmo tempo que você pode ter duas aposentadorias, você pode ter uma ali abaixo do mínimo que não vai te trazer o, não vai te trazer toda a, a cobertura da sua necessidade. Nós temos alguns benefícios em comum, né, doutora Ana? A aposentadoria por idade, nós temos também aqui no Brasil, temos aí em Portugal, pelo menos nas leituras, no estudo que a gente faz, a gente vê que existe essa modalidade aí dessa cobertura da velhice, e no Brasil, aqui funciona com 62 anos a mulher, 65 anos o homem. Com a reforma da Previdência, subiu um pouquinho o tempo de contribuição para, para o homem, para 20 anos, mas quem estava no regime é, antes da reforma mantém aí os 15 anos de contribuição. Doutora Ana, tem uma briga que se trava no Brasil já há muitos anos. Lá em 2017, quando veio a primeira tentativa de reforma, tentou igualar a idade. Tentou igualar a idade. E foi aquela revolução, porque desde Eloy Chaves, desde 1923, nós temos as aposentadorias diferenciadas para mulher e para homem. Se uma média de idade, 55 anos para mulher, 60 o homem, depois foi elevando, mas sempre com essa diferença por conta do próprio contexto social da época. E em Portugal a gente não vê este cenário. Então, se a doutora pudesse já pontuar este cenário da aposentadoria por idade para a gente já começar esse bate-papo. Claro, vai ser um bate-papo bem interessante e acredito, né, doutor Valber, que vai surpreender muita gente aqui. Primeiramente, agradecer também de estar participando aqui do GT com o doutor Valber e com todos os presentes. Desejar uma boa noite aí, que vocês aproveitem ao máximo aqui esse GT. E realmente, doutor Valber, aqui a gente não tem diferenciação entre homens e mulheres, né? Existiu já há alguns anos atrás, mas desde 1994 a gente começou então a igualar essas idades, tá bem? Entre 74 a 93 existia uma diferença e a cada ano essa diferença foi se reduzindo até em 94 se chegar a uma idade igual entre homens e mulheres. Não existe uma diferenciação. A mulher aqui não se aposenta mais cedo, desde 94.
tá? Então, e as idades também, elas acabam sendo progressivas de acordo com o ano. Então, a cada ano aumenta um mês, tá? Com a pandemia, o que aconteceu? Existiu aí, né, uma redução ligeira na expectativa de vida por conta da pandemia, da Covid-19, o que levou a uma discreta redução na idade para acesso à aposentadoria que se chama pensão por velhice, né? Não é aposentadoria por idade ou aposentadoria por tempo de contribuição, mas sim pensão por velhice. E você precisa aqui cumprir os requisitos de tempo de contribuição e de idade, que hoje está em 66,4, ou seja, 66 anos e 4 meses, tanto para homens quanto para mulheres. Então, muitas vezes, né, a gente ouve muitos brasileiros reclamarem que teve a reforma e que agora se aposentam mais tarde, mas não tem, vou para Portugal, como o senhor falou, né? Vou lá viver bem, vou me aposentar com, né, com valor elevado, vou poder levar meu tempo de contribuição, isso é uma outra coisa que a gente vai discutir aqui, né? Porque a gente realmente, no acordo, a gente não vai levar o que a gente contribuiu, mas isso é uma discussão um pouquinho mais para frente aqui no nosso GT, não é? E outra questão é essa que o senhor referiu, que é a possibilidade de receber abaixo do valor mínimo, tá? Aqui a aposentadoria, no caso a pensão por velhice, ela não segue como parâmetro o salário mínimo português, tá? Que hoje é 760 euros. E sim o IAS, ou seja, o indexante de apoios sociais também. Então, o mínimo de pensão que a pessoa, por lei, deve receber em Portugal não vai ser os 760 euros, mas sim 291 euros e 48 centavos. Cêntimos aqui, como se diz, né? Então, veja quão reduzido é o mínimo garantido para uma aposentadoria se você não se planeja para chegar na sua velhice e garantir realmente uma aposentadoria que vá suprir as suas necessidades de moradia e qualidade de vida, né? E cabe ressaltar aqui também que por que isso acontece? Porque a Previdência aqui, né, no caso a gente está falando especificamente nesse GP de pensão por velhice, essa pensão, que é chamada diferida, porque ela é diferida no tempo, ela é entendida como um substituto do rendimento. Então, não seria, entre aspas, pelo entendimento do legislador português, justo uma pessoa que contribuiu muito pouco ao longo da vida receber uma aposentadoria, talvez uma pensão, maior do que o que ela contribuiu ao longo da sua vida. Tá? Então, esse é o entendimento aqui em Portugal. Entendi. E quando a gente estava fazendo um estudo, doutora Ana, eu observei algumas taxas importantes, que é a taxa de informalidade. E em Portugal, pelo menos, é isso que o estudo aponta, que é bem menor do que no Brasil, essa taxa de informalidade, que reflete diretamente na proteção social a esses trabalhadores. E um desafio, uma reflexão e um desafio que nós temos que pontuar quanto à previdência, tanto no Brasil quanto em Portugal, é o sistema financeiro, como que isso vai se perdurar ao longo dos anos, porque nós temos num lugar uma alta taxa de informalidade, ou seja, contribuições que não são repassadas à Previdência Social, existe o trabalho, mas não existe a contribuição, e nós temos em Portugal uma taxa de informalidade menor, mas porém uma agressividade aparentemente maior no trato do cálculo da renda mensal desses trabalhadores e até mesmo a elevação dessa idade. Então, são reflexões importantes aí para o nosso estudo e também entrar no nosso planejamento quando se fala numa mudança de sistema, numa mudança de regime, que não é só fazer as malas, né? A gente tem que Sim, pensar nas nossas economias. com certeza, doutor Valber. E uma questão que o senhor pontuou agora sobre a informalidade no Brasil, etc., né? Aqui a gente, assim, tem
talvez uma informalidade menor, mas também a gente tem alguns contratos de trabalho que não são efetivamente contratos de trabalho, né? Inclusive, falsos recibos verdes, que é como se fosse o autônomo aqui, não é? Além de que também há uma certa sonegação por parte de até de empresas que não declaram aí o contrato de trabalho e segurança social. Isso tem buscado o governo a acessar um pouco isso com o novo Código do Trabalho, que foi disponibilizado há pouco tempo. Mas a gente também enfrenta questões nesse sentido. Mas aqui a gente também tem muitos subsídios, tá, sociais, tá bom? Porque a gente aqui tem a segurança social e a previdência está dentro da segurança social. E a segurança social engloba diversos subsídios, né, para pessoas que, por uma eventualidade ou, né, por, enfim, falta mesmo de trabalho, etc., consegue ter um mínimo, né, de acesso a algum valor. Mas óbvio que são valores irrisórios que não sustentam uma vida digna, né, pelo meu entendimento aqui em Portugal. Ótimo. Para a gente fechar essa primeira parte aí Uhum, da aposentadoria, uhum, eu vou falar os requisitos daqui do Brasil, depois a doutora uhum, complementa aí com os requisitos de Portugal. Aqui no combinado. Brasil, precisa de uma carência de 180 meses, a reforma trouxe os 15 anos de contribuição, mas manteve a carência de 180 meses. Aí tem o marco inicial da carência, que o contribuinte individual, aquele prestador de serviço, a partir da primeira contribuição em dia, só que necessita da carência, que é de 180 meses. A idade para a mulher, 62 anos, nós tivemos até uma regra de transição de 2019 para frente, aumentando a cada 6 meses, mas já chegamos aí aos 62 anos para a mulher e 65 anos para o homem, com esses 15 anos de contribuição e os 180 meses de carência. Aqui, doutora, não se aproveita para aposentadoria por idade. Não estou me referindo à aposentadoria híbrida. Doutora, já ouviu falar da aposentadoria híbrida? Uma modalidade exclusiva nossa aqui do Brasil, essa junção do tempo rural e urbano. Estou falando só da idade urbana. Não se aproveita um tempo como carência antes de 91, que não houve ali contribuição pela característica do nosso regime, que é contributivo. Então, se a doutora pudesse pontuar aí sobre a aposentadoria por idade, qual a diferença que nós temos, como que é tratado em Portugal? Claro, com prazer. Bom, aqui é pensão por velhice, né? Você tem que cumprir o tempo de contribuição, mínimo 15 anos, e a idade, né? A idade normal, que é aquela prevista anualmente em lei, tá? Então, hoje, 66,4, 66 anos e 4 meses, com 15 anos de contribuição. Se for contribuinte facultativo, daí são 144 meses, que dá aí 12 anos, né? Reduz um pouquinho aí o tempo de contribuição. Esses anos são contados em anos civis, né? São 15 anos civis, podendo ser computados de forma direta ou interpolados, tá? Você pode ter intervalos aí de ficar desempregado e voltado a contribuir, mas tem que somar no total os 15 anos, ok? E também a gente tem algumas previsões de reforma antecipada, algumas com penalidades, outras sem penalidades, mas aí vai depender de cada caso, a gente então analisar, tá bom? E aí existem, por exemplo, pensões antecipadas para longos períodos de contribuição, né, acima de 45 anos, por exemplo, de contribuição, pessoas que contribuíram mais de 40 anos, mas começaram a contribuir com menos de 17 anos de idade. Então, existem algumas peculiaridades que a gente aqui pode obter, então, a aposentadoria antecipada, algumas com penalização, outras não. Tá? Então, é assim que funciona aqui. Não existe essa diferenciação de idades homens e mulheres, como eu falei, desde 94.
Mas aqui os portugueses eles não têm muita cultura do chegou na idade, vai se aposentar. Eles continuam trabalhando até quando conseguirem, né? Eu acho que se eles, muitos deles, né, a maioria, se eles param, é como se, né, já estivesse pronto para morrer. Então, assim, tem gente com 80 trabalhando ou mais trabalhando, né? Então a gente vê muito essa figura também. Enquanto tem saúde e condições de continuar trabalhando, eles continuam. Inclusive, aqui a gente tem uma figura, doutor Valber, que no Brasil não existe, né, considerado inconstitucional, que seria semelhante à desaposentação, tá? Então, a pessoa que se aposentou, óbvio, exceto, né, acho que tem direito à pensão por velhice antecipada, que aí vão ter que ficar um tempinho ali após a aposentadoria, a reforma, sem poder exercer outra atividade, seja remunerada ou não, ali em média 3 anos. Quando você se aposenta, né, consegue a pensão por velhice dentro dos prazos e idades normais, a cada ano que você trabalha durante a sua aposentadoria, você continua contribuindo, mas essa contribuição é um pouco mais reduzida do que quando você estava na sua atividade em si. Mas a cada ano, essa contribuição que você faz durante a sua aposentadoria por velhice, ela vai ser utilizada no cômputo para melhorar a sua pensão ano a ano, e de forma automática. Então, a gente também aqui tem essa figura, né, que no Brasil não existe, né, que poderia ser comparada aí à desaposentação. E, bom, a princípio, eram essas as regras básicas aqui para a gente conseguir aposentação. E outra coisa, é muito importante, né? A gente no Brasil, né? O doutor Valber pode falar melhor daqui a pouco, a gente tem, entre aspas, né? Quando a gente não utiliza o acordo, mas isso vai ser papo para daqui a pouco, contribuiu a vida inteira no Brasil, você tem o mínimo garantido, que é o salário mínimo, e tem um teto. Aqui, como eu mencionei, como as contribuições elas são vistas como substitutivo do rendimento do trabalho, a gente não tem teto. Então, se eu contribuir muito, eu posso ter uma aposentadoria super elevada, uma pensão por velhice bem elevada, tá? O que vai acontecer é que, a cada ano, com os cálculos de ajuste, né, do valor das pensões, as pensões que são muito mais elevadas, elas vão ser reajustadas muito abaixo do que aquelas que são de menor valor. Então, existe para essa compensação, tá? Mas aqui a gente não tem teto para se aposentar também. Doutora Ana Beatriz, chegou uma pergunta aqui. Em Portugal, caso eu tenha trabalhado e contribuído por 15 anos pelo menos, posso antecipar a pensão por velhice se eu ainda não atingir a idade mínima definida por lei? Não tem condição de, se dentro das condições normais, se você não for trabalhador, que a gente chama aqui de uma atividade profissional de uma natureza penosa, que existe uma lei específica para isso, tá? Vou dar um exemplo aqui: mineiros, bombeiros, bailarinos, enfim, existe uma lista de profissões que podem antecipar a pensão e estiver dentro das previsões legais de antecipação de pensão, não basta eu atingir o tempo de contribuição, eu vou ter obrigatoriamente também que cumprir com a idade. A Josiane também perguntou aqui no mesmo tema. Na pensão por velhice, em Portugal, há o encerramento do vínculo de emprego? Em quais casos não? Bom, é o que eu estava mencionando, né? A pessoa pode se aposentar e continuar trabalhando. O que vai alterar vai ser as questões de recolhimento para a segurança social, que vão ser um pouco menores, né? O que existe de quebra do vínculo é quando a gente tem algumas reformas antecipadas, que esse trabalhador, por ter se beneficiado, digamos assim, dessa aposentadoria antecipada, dentro dos requisitos legais, ele vai ter esse tempo de 3 anos que ele não vai poder exercer nem funções remuneradas ou mesmo sem remuneração. Ele não vai poder trabalhar nem de forma voluntária. Desse jeito aí as pessoas desanimam, Ana. Você traz essas informações. A Michelle, você já casou, Michelle?
Não, né? As pessoas aí que estão prestes a casar, fica pensando. Só jogar uma conversa, um assunto aqui, ô Ana. Quem recebe muito aqui no Brasil, quem está aí, eu ganho, eu recolho sobre o teto da Previdência, e aí fala assim, eu vou ter uma vida financeira boa, tenho um dinheiro bom na poupança, eu vou para Portugal. As pessoas, é, elas, elas vão para num instinto de que, como tem um acordo internacional, fica aquela mensagem subentendida de que a contribuição que vai ter uma transferência de contribuição de um país para o outro. Aí fala assim, não, se aqui eu contribuo com teto, lá eu vou contribuir mais um pouco, o acordo permite juntar os dois, então quando fizer a média, vai levar em consideração o que eu contribuí aqui no Brasil. E não é isso bem que acontece. O que se leva, o que traz para outro país que tem um acordo internacional é apenas o tempo, e não tem nenhum tipo de transferência de contribuição aqui no Brasil, em Portugal também, é da mesma forma que é o mesmo acordo para os dois países, né? Então, Exatamente. doutor Valber, pode levar uma parte da contribuição daqui do Brasil para se aposentar em Portugal ou não? Levar a contribuição, o tempo, mas a contribuição, o dinheiro, não. Daí é só o tempo. A gente poderia colocar um caso aqui que a gente tinha conversado, Ana, para a Uhum, gente trabalhar em cima dele. Nós temos sim. aí um tempo restante razoável. Eu vou fazer a leitura dele e Uhum, peço só atenção aí dos congressistas para estar acompanhando a resolução desse caso. O senhor João é um trabalhador brasileiro que contribuiu para a Previdência Social por 10 anos no Brasil. Aos 57 anos de idade, ele se mudou para Portugal, foi ser vizinho lá da doutora Ana, onde continuou trabalhando e contribuindo para o sistema previdenciário por mais 10 anos. Atualmente, ele possui 67 anos de idade e um total de 20 anos de contribuição entre os dois países. Vamos analisar a situação do seu João com base nas regras previdenciárias de Brasil e Portugal. Nós fizemos alguns apontamentos aqui e dentro do que até inclusive já antecipamos aí de falas na nossa oportunidade, nós podemos chegar a algumas alternativas para o planejamento dele, né, doutora Ana? Como que, com certeza. como que fica, como que você atende o seu João aí no seu escritório com 67 anos de idade, nesse cenário de 10 anos trabalhados no Brasil? Pois, então. Primeiramente, a gente tem que destacar aqui nesse caso que seria muito importante ele ter feito um planejamento antes da mudança, não é? Porque existem alguns cenários possíveis aí para o senhor João. Então, assim, se ele se planeja e vem com a consciência de que ele tem um acordo a seu favor muitas vezes, mas o que vai também pesar é a vida contributiva que ele teve no Brasil. Então, por exemplo, se o João contribuiu pelo teto esses 10 anos, será que compensa ele perder esses 10 anos no Brasil? Será que dá para ele aproveitar de alguma forma? Então, a gente vai trazer aqui 3 cenários possíveis para esse caso. Lembrando que, como o doutor Valber já bem pontuou, a gente, no acordo bilateral Brasil-Portugal, a gente não leva o dinheiro que a gente contribuiu, né? O valor das contribuições, apenas o tempo. Então, se ele contribuiu 10 anos no Brasil, veio para cá, contribuiu mais 10 anos, e aí ele aqui faltava o quê? 5 anos para ele atingir, né, o tempo mínimo de contribuição para acesso à pensão por velhice, e a idade ele já estaria, digamos, acessado, né? Porque 67 anos já passou dos 66 e 4 meses, que é o que a gente tem no ano de 2023. Bom, se ele tivesse feito um planejamento previdenciário prévio, a gente poderia, a depender da vida contributiva dele no Brasil, indicar
que ele poderia, se ele não permaneceu com nenhuma atividade profissional no Brasil, à distância, por exemplo, ele poderia continuar contribuindo no Brasil como facultativo, né, por mais aí 5 anos até atingir os 15 anos, enfim, teria que fazer os cálculos todos, mas vamos colocar assim por cima, bem por cima, para a gente poder fechar aqui o caso, e ele poderia ter uma aposentadoria integral no Brasil e fechar o tempo de contribuição necessário em Portugal e ter uma segunda aposentadoria integral aqui em Portugal e ficar com 2 aposentadorias na sua velhice, tranquilo, né? Outro cenário seria ele utilizar o tempo do Brasil, ele não continuou contribuindo como facultativo no Brasil, e ele resolveu trazer o tempo. Então, ele contribuiu aqui 10, ele vai trazer 5 anos para fechar, e vai se aposentar apenas em Portugal. Lembrando que o cálculo é sempre proporcional. Então, ele vai pegar 10 anos de valores, né, a média de 10 anos, e vai dividir por 15. Por isso que as pensões podem ficar abaixo do valor mínimo, tá? Bom, e ele também poderia retornar, por exemplo, para o Brasil, né? Ele chegou aqui, trabalhou, mas ele não quer passar a velhice aqui em Portugal, ele quer voltar para o Brasil, né? E ele também pode utilizar o acordo no Brasil, então ele tem 10 anos lá, vai levar os 5 anos que ele contribui em Portugal e da mesma forma vai fazer o mesmo cálculo proporcional, tá? Existe um caso concreto de uma pessoa que foi procurar a gente aqui, o escritório, para fazer uma reclamação, digamos assim, né, que ela não sabia dessa possibilidade de receber abaixo do mínimo legal, do salário mínimo brasileiro. No caso dela, ela veio para Portugal, ela contribuiu e levou o tempo. E aí, a aposentadoria dela ficou abaixo do mínimo no Brasil, né? E ela queria ver se não tinha uma forma de entrar na justiça para receber o mínimo, enfim. E nesse caso concreto, nada era mais possível fazer. Por isso que a gente sempre tenta alertar da importância do planejamento, porque se ela tivesse consciência, né, a ciência desse fator na aposentadoria dela, provavelmente ela teria repensado a forma de ter feito as contribuições, talvez manter uma contribuição como facultativa no Brasil, né, e se aposentar em Portugal também, enfim, poderia se fazer N cenários, e nesse caso concreto não teve mais o que ser feito. Coitado do seu João, né? Foi numa ilusão, né, de que iria conseguir algo melhor do que no Brasil. E às vezes a gente reclama, né, doutora Ana, fala assim, o Brasil tá ruim, tá, a legislação tá desse jeito. Aí quando a gente vai fazer algum comparativo, a gente chega à conclusão de que nós temos uma significativa proteção social. Aí em Portugal, doutora Ana, se o tempo for exclusivo o tempo integral exercido em Portugal, há possibilidade de ficar abaixo do mínimo também? Não, e aí você vai receber o mínimo legal, que não é o salário mínimo. Como eu falei, é o indexante de apoio social, o IAS, no caso, um IAS, que é 291 euros. Que é Esse abaixo é o mínimo. que é Bem abaixo do salário mínimo, bem mínimo, que é abaixo 760. do mínimo, né? Então, o Sim. mínimo aí é abaixo do O mínimo. mínimo garantido não tem como base o salário mínimo, e sim o IAS, que é o indexante de apoio social, que ao longo do tempo foi encolhendo, porque quando ele surgiu, ele era muito próximo a um salário mínimo, tá? Mas com o passar dos anos não foi tendo os reajustes necessários que era para ter tido, e hoje a gente está aí com 291 euros e alguns cêntimos, tá? E aí a gente aqui também tem bastante apoios sociais, né? A gente está falando aqui basicamente das pensões, mas a gente tem N apoios sociais aqui, tá? Acho que até bem mais abrangido do que no Brasil, mas também são valores bem irrisórios. Aqui no Brasil, nós temos o BPC, que é o benefício de prestação continuada, Sim. está dentro de uma estrutura de seguridade social, que é o tripé da seguridade, saúde, assistência e previdência. Aí nós temos essa parcela do assistencialismo, né, o BPC,
Uhum. Em Portugal também é tudo integrado? É tudo Também integrado, é é tudo dentro. integrado. Uhum. Sim. Nós vimos que o direito comparado previdenciário entre Brasil e Portugal, ele nos traz aqui algumas revelações de significativas diferenças no sistema de previdência de ambos Uhum. os países. Nós temos um sistema, um modelo em Portugal que é um modelo de distribuição tipo a do Brasil, porém com proteções diferentes e fórmulas de cálculo também diferentes aí para os seus segurados. É, doutora Ana, Sim. agora eu vou tratar de um tema Uhum. que, que assim, é a nossa lida diária aqui, que é o Uhum. segurado especial. Em Portugal tem essa proteção, que depois que a doutora falar, eu vou falar aqui do Brasil. Sim, existem sim algumas figuras, tá? É, não tem esse nome, né? Mas existe sim. Mas são poucas as carreiras, também tudo definido por lei. Existe o rural, o pescador, enfim, outras profissões que se encaixam, sim, tá? Mas tem uma ligeira diferença em relação à contribuição, entram naquela listagem da pensão antecipada, né? Que tá na lista dos antecipados. E qual a idade de acesso? Ao menos 60 anos. 60, homem e Isso. mulher. Aqui não tem diferença. Não tem Porque diferença, a né? gente não se fala a diferença de sexos, sim. Aqui nós já temos a aposentadoria para o trabalhador rural, a mulher Uhum, 55 anos, o homem uhum, 60, e não tem a contribuição direta, tem a contribuição indireta, que é em cima da produção. Aí você tem lá a uhum, alíquota em cima da produção e a comprovação da atividade rural nos 180 meses, que, dividindo aí por 12, vai dar 15 anos de atividade rural. Teve uma regra progressiva, mas já se acabou aí com o tempo, não se aplica. É difícil, tem dificuldade de aplicação quanto ao tempo da própria regra de 2011 para cá. Nós temos o limite, até 4 módulos fiscais para uhum, caracterização de sim. segurado especial, e nós, dentre essas divergências que nós apontamos aqui entre Brasil e Portugal, pelo menos nós observamos que para o trabalhador rural, nós temos uma proteção um pouco mais Sim, abrangente, né, doutor? Não sei se você vai concordar comigo, sim, concordo. Uhum, mas isso também é diante da cultura. sim. Nós temos Uhum, uma cultura aqui que o trabalho rural, ele possivelmente, ele é maior do que em Portugal, as culturas aqui do Brasil. E também diante da construção histórica. Nós temos desde a década de 70 as revoluções agrícolas, as revoluções campesinas, movimentos sindicais, as união dos trabalhadores, em que, é, em que chegou que a dar uma proteção social na década de 70 e estender isso de uma forma mais abrangente a partir da Constituição de 88. Então, assim, a doutora concordando comigo aí de que nós ganhamos aí no aspecto de trabalhador rural, nós ganhamos aí acerca de Portugal. Aqui tem bastante cultura do cultivo, da agricultura também. Né? Óbvio, a gente também não pode comparar assim, em relação ao Brasil, porque ah, Portugal é do tamanho de Santa Catarina. Né? Então, assim, é, é, então, assim, a gente não pode comparar a proporção e mesmo a quantidade de cultivos, né? Que a gente tem mais limitado nesse sentido. A Espanha, o país vizinho, tem até mais uma cultura nesse sentido do que Portugal. É, mas, assim, só queria destacar também uma questão que a gente está falando, óbvio, né? Direito comparado Brasil-Portugal. Mas a questão, vamos voltar só um pouquinho na questão dos acordos, na questão de utilizar valores, tempo de contribuição, etc., né? Dentro da União Europeia existem outros acordos, né? E nesse sentido existe a viabilidade de levar os recursos, mas isso depende aí de análise também concreta, porque às vezes a pessoa vem para cá,
né? Vamos botar, o brasileiro veio para cá, mas ele também contribuiu na Itália, trabalhou 5 anos na Itália, trabalhou 3 na Espanha. Então, assim, a depender da vida dele, é um planejamento bem mais complexo a levar em consideração todos os acordos que existem, né? Então, no caso bilateral Brasil-Portugal, e mais os acordos dentro da União Europeia também. Você senta para atender ele com o mapa mundi, né, na frente, É, né? Aí vai dando sim. X, da onde ele veio, se tem acordo, se Aham, não tem. A gente vai, sim, é vai verdade. atendendo dessa forma. Só destacando, ô Alice, que as perguntas e esse resumo do que a gente está falando vai ser disponibilizado um material, tanto em Isso. PDF quanto mandado o link aí no chat para vocês acessarem, com essas perguntas e um quadro comparativo Brasil e Portugal. Tem mais alguma Uhum. outra pergunta, ô Alice, encaminhada? Seu áudio Não, está. É, na verdade, uma pergunta minha. Aqui no Brasil, os servidores públicos não se aposentam pelo INSS, né? E alguns pegam esse tempo de serviço que trabalharam fora do funcionalismo público para ajudar a aposentar mais cedo. Em Portugal tem isso também? Como que funciona? aqui, hoje, né, tanto o funcionalismo público quanto o privado contribuem para a segurança social. Então, existe previdência, fugiu o nome agora, regime próprio, né, de previdência. Não existe aqui. Óbvio, o que existe aqui, o único regime próprio que existe aqui, dos advogados, né? Então, assim, a particularidade são os advogados, que obrigatoriamente têm que contribuir para o CEPAS e não contribuem para a Segurança Social, estão automaticamente excluídos de contribuir para a Segurança Social e contribuem, então, para a Caixa de Previdência dos Advogados, que é uma contribuição obrigatória, e diferentemente da Segurança Social, porque se a gente fosse poder escolher, né, o advogado, como profissional autônomo, iria contribuir em cima daquilo que ele efetivamente recebeu, do que ele emitiu de recibos verdes como autônomo. E é aqui, como autônomo, como é que acontece? A pessoa vai fazer uma declaração trimestral à Segurança Social daquilo que ela auferiu de rendimentos, vai ser feito o cálculo do quanto ela tem que pagar à Segurança Social, que vai ser diluído pelos próximos 3 meses. Então, a cada 3 meses se faz esse apuramento. Tá? Diferente do CEPAS, que existe uma tabela progressiva, do primeiro até o 5º escalão. Então, o primeiro escalão é o estagiário, então a gente, como advogado brasileiro, com o acordo da ordem, né, a gente já começa no 2º escalão, então a gente já começa pagando ali em torno de 69, 67, 68 euros. Depois, no ano seguinte, aumenta para 100, e até o 5º ano, que fica ali na faixa dos 270, agora eu não vou me recordar exatamente o valor fechado, tá? Mas eu posso ganhar 0 euros, como posso ganhar 20 mil euros, eu vou ter que pagar de qualquer forma aquele valor fixo. Não é em cima do que você efetivamente aufere. Tá? Então, existe muito essa discussão aqui em Portugal, né, da constitucionalidade, né, da discriminação que existe, até porque dentro do CEPAS a gente não tem tantos benefícios, digamos assim, do que teria dentro da segurança social. Então, existe uma discussão forte aqui, até dentro do parlamento, já foi levado para a discussão de advogado poder escolher entre a segurança social e o CEPAS, mas isso não foi para frente ainda é uma luta aqui, e por enquanto os advogados são obrigados a contribuir exclusivamente ao CEPAS, lembrando que existe um código específico, né? No caso, o advogado é o código 6010. Então, se ele está inscrito com 6010 na atividade dele... Oi. Acho que abriu o microfone sem querer. Bom, então, se ele abriu atividade no código 6010, ele automaticamente está excluído de contribuição para a segurança social. Né? Existem outras figuras dentro do direito, solicitador, o agente de execução, que são outros códigos. A esses também podem ter a exclusão da segurança social, mas não é de forma automática como o advogado. Eles têm que solicitar a segurança, a sua exclusão do sistema. E, óbvio, se o advogado, por exemplo, ele
trabalha como autônomo 6010, contribui no Cepaz. Agora, ele é contratado por uma empresa também. Ele vai contribuir para a Segurança Social porque ele é um trabalhador dependente. Tá? Então, existe um pouquinho dessa figura aqui. E não pode levar um para outro, né? Não, não. A Alice está pensando assim, fala assim, eu vou, quando eu me aposentar, eu vou para Portugal. Mas tem também a situação, né, doutora Ana, quando muda, quando a aposentadoria, quando vai ficar residente em Portugal, também tem um imposto, não tem? Que paga. Tem. Olha, e isso é uma discussão enorme, né? Porque existe até... já está no STF essa discussão, né? Mas ainda não foi julgada efetivamente. É uma repercussão geral, mas que você, independente do quanto você receba de pensão, se você deu saída definitiva, fez o pedido, né? Deu entrada no pedido na Segurança Social para que a sua pensão fosse, então, deslocada para receber em Portugal diretamente, essa remessa for feita diretamente pela Segurança Social a Portugal, você automaticamente vai ter ali descontado 25% da sua aposentadoria brasileira, tá? Então, 25% é pesado, e principalmente se você recebe um salário mínimo no Brasil. Então, vai chegar aqui também com bastante prejuízo do câmbio e do imposto elevadíssimo aí, dessa lei específica, né? Que é considerado inconstitucional, enfim, é uma discussão para outro momento, porque isso aí também a gente pode falar um monte, mas que ainda não foi julgado efetivamente. Então, por hora, é o que temos, né? Então, isso também é uma coisa que precisa ter bastante ciência. A saída que tem é você utilizar o banco, né? Só tem que ficar atento à questão da prova de Durante o vida, né? período. Durante o período. Exatamente, tem um período. Você pode ser residente não habitual em Portugal, né? Um benefício fiscal que você tem aqui por até 10 anos. Né? Mas, óbvio, tem a questão da prova de vida. Né? Então, tem várias questões que você tem que observar. Tá? E aí, quando chega um momento, vai chegar uma hora que não vai ter jeito, você vai ter que fazer, né, o requerimento à Segurança Social para repasse. Segurança Social não, o INSS, para o repasse da Segurança Social, para você receber por cá, e você automaticamente vai ter que pagar esse imposto. Que aí já envolve a questão da bitributação, já envolve outros Isso, aí já é questão tributária. tributários, né? Exatamente. E mesmo assim, né? Você tem que comprovar que você já pagou o imposto na saída do Brasil, porque se chega aqui também você tem que pagar 10% em cima. E, assim, diante dessa notícia aí que entristece, né, quem está com planejamento de fazer uma mudança para Portugal, Não existe também... entristece, passa o planejamento. Tem que ter o planejamento. Tem que ter o planejamento. O ruim é que a pessoa aqui pode ganhar 30 mil, mas ela vai pagar no teto. Ela vai pagar no teto. Então, tem que fazer um planejamento aí para uma previdência complementar também, né? Também. Sim, não é só a Segurança Social. A Segurança Social, óbvio, a gente tem outros aspectos, né, doutor Vargo? Não é só a aposentadoria ou só a pensão, mas existem outros benefícios. Se acontece, né, um risco eventual durante a sua vida, você pode sofrer um acidente de trabalho, você vai precisar de um auxílio, você vai, né, tem auxílio maternidade, enfim, existem diversas questões envolvidas dentro, né? É um seguro, né? Então, Digamos assim, mas isso não... eu ia te questionar agora isso daí. Aqui nós temos o benefício por incapacidade, tanto temporário quanto permanente. Aqui também. Depende da carência, 12 meses. Aí também tem um tempo Aqui mínimo também. de contribuição aí? Existe a carência aqui, que se chama período de graça, né? Depende muito do apoio que você vai solicitar. Alguns são 6 meses de carência, outros 12, tá? E uma questão muito interessante aqui da gente falar é que como é que se computa o tempo para não perder o prazo de garantia, tá? Não é um ano, por exemplo, um ano aqui de contribuição, a gente garante que essa pessoa está assegurada se ela contribuiu pelo menos 120 dias no ano. Tá, então aqui você está falando a manutenção da qualidade segurada. Isso, exatamente. Então, você mantém a qualidade segurada, tá bom? Então, contribuiu 120 dias no ano, você garantiu que você está coberto, né, pelo prazo de garantia daqui, que seria o prazo de carência. E a questão do acordo também abrange a questão
do prazo de garantia para acesso a algum eventual benefício. Então, se eu acabei de mudar do Brasil, eu continuei contribuindo em Portugal, eu vou fazer o cômputo do quanto eu já do tempo que eu já contribuí no Brasil com o tempo que eu tenho em Portugal, e eu vou poder ter acessos aos benefícios da Segurança Social aqui, mesmo que aqui eu ainda não tenha cumprido o mínimo exigido, por exemplo, mas se eu já tenho tempo anterior do Brasil, eu vou poder levar pelo acordo e me beneficiar de algum eventual subsídio. Agora, aqui, só agora vamos entrar numa zona mais cinzenta, Ai, meu Deus. uma zona mais, uma discussão. Quando a gente fala de carência, nós temos que analisar o Cadastro Nacional de Informações Sociais, que é o CNIS, e ele lá estabelece um contribuinte individual, a data do primeiro pagamento em dia, para você ter o parâmetro ali de quando começa para carência ou não. Vamos colocar uma hipótese, doutora Ana, que essa pessoa tem 10 anos de contribuição, mas de carência ela vai ter 5. Como que é recepcionado isso em Portugal? Recepciona os 10 ou os 5? Ou não importa se aqui não Ela tem vai que entrar estar com a nessa qualidade análise? segurada. A qualidade segurada. Senão, ele vai começar a computar do zero aqui. Então, Ele não lá pode ter não, perdido a qualidade segurada para utilizar o acordo. então, essa migração aí não vai analisar a carência, as datas do efetivo pagamento, né? Ele vai Aí, analisar se perdeu ou não a qualidade segurada. aí já é um ponto positivo. A pessoa já o período que não conta para carência no Brasil pode ter um benefício em Portugal, já é um ponto positivo. É claro Agora, que quando a análise aqui no Brasil, vai ser feita essa análise das contribuições locais, né, se elas são computadas para carência. Chegou mais uma pergunta aqui sim. sobre a aposentadoria rural. A Josiane perguntou: posso levar esse tempo rural do Brasil para Portugal ou vice-versa? Sim, é o acordo previdenciário, né? Não existe. Ele vai se aposentar de acordo com as regras para aquele tipo de exercício daquela atividade. O acordo é entre a Segurança Social e a INSS. Não existe uma discriminação, digamos assim, em relação ao tipo de serviço. O que talvez ela está querendo ali fazer uma pergunta, doutora Ana, é aquele vendedor de segurado especial que ele não tem a contribuição direta. E isso não está na base de dados do CNIS, do INSS. Aí, assim, para fazer essa migração, por exemplo, para Portugal, que se a pessoa exerceu aqui, é mais fácil, no ato do requerimento, ela comprovar a sua atividade aqui com o sistema. Mas vamos colocar assim, um trabalhador rural, regime de economia familiar no Brasil, e ele muda para Portugal. Ele não tem esse tempo na sua base de dados. Então, me parece que o primeiro trabalho dele é fazer essa comprovação, regularizar, lançar isso na base de dados, para quando ele chegar lá no país, em Portugal, ele ter essa possibilidade, não é isso? Isso, porque a comunicação é entre os órgãos, então precisa estar na base de dados para poder ser considerado caso. Mais alguma, Alice? Apareceu aí? Não, por enquanto não. Se alguém tiver alguma pergunta, é só levantar a mão aqui na reação aqui embaixo. Temos mais 3 minutos. Eu ia falar alguma coisa que agora me fugiu. Deixa eu ver se eu lembro. Era do prazo de garantia, peraí. Lembrei. Aqui nós falamos período de graça, quando você falou período de graça, é o período que a pessoa fica sem contribuir, que ela está amparada. Então, vamos lá. Aqui, vamos falar um pouquinho sobre a figura do facultativo. Existe, né, uma regra para poder ser contribuinte facultativo, não são todas as pessoas, obviamente, que podem ser, assim como no Brasil. Mas no Brasil a gente tem uma figura que a gente pode, por exemplo, contribuir por 6 meses seguidos, obter a qualidade de segurado, e depois fazer contribuições a cada 2 meses, 3 meses, 5 meses, enfim, né? E a gente não tem problemas com isso.
aqui tem, tá? Então, assim, se você permanece dentro da qualidade segurado em Portugal, digamos assim, né, no facultativo. Eu contribuí 6 meses, aí eu fiquei 2 sem pagar. Aí eu voltei e paguei mais 2. Aí fiquei mais 3 sem pagar. E fiquei fazendo isso. E eu não perdi a qualidade de contribuinte facultativo ou perdi a qualidade segurada. Esses meses vão ficar em débito e eu sou obrigada a pagar retroativo. Tá? Então, ou a pessoa fica os 12 meses seguidos sem contribuir e perde a qualidade, e aí não vai ter a penalidade de pagar retroativo. Mas se ela ficar fazendo essas contribuições picadas, aqui a gente tem a cobrança da Segurança Social como uma dívida. Então, mas aqui nesse retorno tem o pagamento de 50% da carência. Um exemplo, o salário maternidade de 10 meses, pagar 5. Também dessa forma aí? Tem que pagar. Pagar os 50% da carência, pelo menos. Bacana. O Tony tinha levantado a mão, mas imagino que foi algum engano que ele abaixou logo em seguida. Ah, não, ele levantou de novo. Boa noite. Como tem tempo, deixa eu fazer uma pergunta para deixar claro aqui. O advogado, aqui no Brasil, nós temos o nosso tempo de contribuição. Pelo que eu entendi, ele não pode somar esse tempo em Portugal. Ou seja, para quem é advogado e quer ir para Portugal, ele tem que continuar pagando aqui ou ele desiste desse tempo, porque não vai contar para ele aí. É isso mesmo? Sim. Certo, muito obrigado. De nada. Ele pode continuar, né? Se ele não continuar exercendo, né, à distância e sendo contribuinte obrigatório, né, no Brasil, ele pode contribuir como facultativo e ter uma outra aposentadoria no Brasil, como a gente mencionou aqui. Né? Mas tem a situação não perder. Que tem a empresa e acaba e recolhe como contribuinte individual. Exatamente. Aí ele consegue então, tem que levar ver a figura tempo. que... Sim, tá? Aí tem que verificar certinho. Mas para o CEPAS, não, tá? Para o CEPAS não traz. O acordo é entre seguranças sociais. Tá? Ele não... Estamos encerrando agora. Qualquer pergunta pode ser direcionada para o Instagram de vocês, né? Pode, claro. Vamos voltar lá para a sala. Muito obrigada.